Nossa, velho, olha a situação desse Note aqui. Deplorável. Então, bom, chega de enrolação, já bora abrir a nossa caixona aqui da Nestlé. Vamos ver se o nosso Acer Nitro 5 tá realmente aqui. E pelo peso, aparentemente tá sim, viu? Aqui nós já temos uma caixa secundária que nós vamos deixar de canto. E lá no fundo a gente já consegue ver o nosso notebook. Notebook na mesa, bora abrir ele. Acer Nitro 5, esse modelo aqui é um modelinho bem bonito, hein? Olha. E na sua outra caixa, nós temos outro pacote, o cabo da fonte dele e a fontezinha dele, que aparentemente está em um estado muito bom, com apenas alguns pequenos riscos. E bom, com o nosso notebook agora em mãos, eu vou estar dando uma limpadinha nele. Agora na sua parte de dentro, e eita, nós já vemos aqui que nós temos um probleminha nesse teclado, hein? Notebook agora limpo com sucesso. E aqui a gente já pode observar os detalhes. Na sua tampa de cima aqui a gente tem apenas alguns pequenos micro riscos, nada realmente muito surpreendente. Na sua tampa de trás aqui, até na sua parte de trás, tá muito novinho, muito possivelmente pelas suas bases de borracha que seguraram bastante os riscos. E aparentemente o notebook também não tem nenhuma marca de queda. E olhando aqui a sua turbininha, parece que ele tá bem sujo. Então a gente possivelmente vai ter que fazer uma limpeza nesse Note. Já olhando aqui a sua parte de dentro, ele em si aparenta tá muito bonito, ele não tem muito riscos nem nada, mas ele tá faltando 3 peças do seu teclado, e o motivo desse Note com RTX 3050 estar a R$2.200 é justamente porque o seu teclado não funciona. Então possivelmente vou ter que conectar um teclado externo para poder utilizar ele. Mas antes disso, bora ver se ele funciona. Ó, tecladinho já acendeu, hein? Vídeo no display. Nosso notebook já está iniciado e pelo jeito nem o trackpad dele está funcionando. Então vou estar conectando um mouse para a gente estar podendo utilizar o nosso notebook. Agora sim eu consigo fazer as nossas configurações iniciais. Por algum motivo deu erro no driver aqui, ele não está conseguindo conectar a internet. Então no momento eu vou ter que estar conectando ele via a porta Ethernet que ele tem aqui na lateral. E para não correr o risco desse computador também acabar a bateria dele, eu já vou estar conectando ele numa tomada. E bom, agora sim com o nosso computador iniciado, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver as suas configurações. De CPU, a gente tem aqui um Intel i5 de 12ª geração, mas o que peca aqui é a gente ter apenas 8 GB de memória RAM. Isso daqui é muito paia, tá? Mas, além disso, a gente tem aqui 512 GB de SSD, além de uma RTX 3050, que aparentemente aqui ele não está utilizando. Ou seja, que a gente tem uma configuração muito decente sim, apesar da falta de memória RAM. Eu vou estar aqui agora fazendo a instalação dos apps básicos, como Steam e afins, para a gente poder fazer os testes com ele. E eu já volto com tudo instalado antes da gente abrir esse camarada. E bom, voltei aqui agora com todas as nossas coisas que a gente precisa para poder fazer os testes. E lembrando que nesse estado atual eu ainda não abri o computador e nem fiz nenhum tipo de upgrade ou mexi no software dele. Ele tá seco, do jeito que veio. E agora para vocês eu vou fazer o teste nele com 3 joguinhos. O primeiro joguinho vai ser o Minecraft, um joguinho mais de leve, ver quanto que ele consegue pegar. O nosso segundo jogo vai ser o GTA V, joguinho muito clássico também. E um joguinho mais pesado para ele sofrer vai ser o Red Dead 2. E apenas com esses 3 jogos aqui, a gente já vai ter uma base muito boa de como é que tá sendo o desempenho dele. Então, sem enrolação, já bora tá abrindo o nosso Minecraft. E bom, com o nosso Minecraft aqui aberto, vou estar mostrando pra vocês as configurações que eu tô utilizando aqui. E é o seguinte, eu deixei o limite de FPS no ilimitado, desativei o V-Sync para ele não ficar travado no 144 FPS, que é a taxa de atualização da tela desse notebook, e deixei a icônica visual aqui junto com a simulação de 12 chunks. Conforme for correndo o teste, eu posso também estar aumentando isso. E vamos gerar um novo mundo. Bom, com o nosso mundo gerado aqui, a gente já pode ter uma base, e eu sinceramente estou me surpreendendo até que de forma bem negativa, tá? Porque ele cravado nos 40 FPS, eu realmente não esperava por isso, eu esperava um pouco mais. Eu instalei o MSI Afterburner aqui, vocês podem observar todos os gráficos aqui no canto. Ele está dividindo muito a tarefa com o vídeo integrado do próprio processador, então isso pode estar limitando um pouco. Até porque a temperatura e o uso deles estão realmente muito poucos. Vou tentar subir nessa montanha aqui e mostrar para vocês um pouco melhor a renderização dele. E bom, subir aqui mais ou menos no topo da montanha, pode ver que a renderização dele nem realmente tá tão longe assim. Ele tá cravado ali nos 50, caindo ali, dependendo se eu corro muito, se eu bato, se eu coloco blocos aqui. Ele pode até cair pros 40 e poucos FPS, e realmente isso eu esperava um pouco mais dele, tá? Eu sei que a memória RAM tá limitando muito ele, porque ele tem apenas 8 GB e tá usando ali 7,5 GB praticamente, né? Eu realmente esperava um pouquinho mais. Porém, agora a gente vai estar aumentando um pouquinho os chunks.
Então vou colocar aqui nos 32 chunks e a simulação também 32 chunks. Lembrando que eu não estou usando nenhum tipo de shader ou mod, tá realmente do jeito que eu instalei. E olha que aqui ele já tá renderizando muito mais longe, tá? Já deu a perceber também que a ventoinha do PC também já está trabalhando muito mais. E essa queda de 18, 20 FPS é, cara, miserável, tá? Desempenho que eu realmente esperava muito mais dele. Duvidar até um MacBook consegue fazer melhor do que isso daqui. E eu não sei porque ele tá se forçando a utilizar o vídeo integrado do processador, sendo que a RTX tá com 1% de uso, 2% de uso. Eu acho que vou ter que depois entrar aqui, forçar ele a utilizar a RTX dele, porque com esse desempenho aqui tá realmente muito ruim. Fora também o processador batendo 80, quase 90 graus rodando Minecraft, cara, é bizarro. Não querendo passar da casa dos 20 de FPS. Se tiver alguma movimentação que quebrar um pouco mais de folha, então realmente o que eu vou fazer aqui é puxar um outro jogo, porque esse daqui tá muito ruim, cara. Vamos ver se em outro jogo ele se sai um pouquinho melhor. E agora vamos prosseguir o nosso teste com o GTA V. E bom, aqui com o nosso GTA V aberto, de cara a gente já pode observar um desempenho muito melhor do que o próprio Minecraft. E as configurações, a única coisa que eu realmente vou mexer é o V-Sync, que eu vou estar desabilitando para ele realmente ter uma taxa de quadros um pouco maior. Mas de resto eu vou deixar tudo do jeito que tá aqui, no muito alto, muito alto. E aumentando aqui realmente tudo que dá para aumentar. Eu vou aplicar as modificações e vamos voltar para nossa gameplay. De cara aqui a gente já consegue observar um desempenho muito bacana, com o FPS ficando ali na casa dos 80, no máximo 90, dependendo do que eu estou fazendo. E aqui sim ele tá puxando da nossa RTX, que está com 80 graus, nossa, uma temperatura altíssima, e cerca de 60% de uso, além também do nosso processador ali na casa dos 90 e poucos graus também. Então aqui, mesmo com a qualidade gráfica tudo no alto, eu estou me surpreendendo com o desempenho dele, considerando o que ele havia feito no Minecraft, o que provavelmente ele não estava utilizando a força da RTX. No GTA ele tá tendo um desempenho muito melhor, e aqui sim tá extremamente jogável. A única coisa que eu ainda vou repetir a dizer pra vocês é que a memória RAM ainda tá limitando ele. Só o Windows já pega ali cerca de 3, 4 GB de RAM no mínimo. Então realmente esse jogo aqui tá fazendo um milagre, rodando apenas com 8 GB de RAM e mantendo um desempenho, uma fluidez também muito bacana. Tirando isso, os únicos pontos que eu tenho a citar mesmo é a temperatura, tanto do processador, tanto da placa de vídeo, que estão muito acima do normal. Então para um jogo que tem um peso mediano nos computadores, eu acho que sim, ele com certeza passou muito bem, mesmo sem nenhuma limpeza ou upgrade feito. Eu realmente não sei o que tá acontecendo, mas o meu Red Dead, ele tá dando o erro da Rockstar aqui. Eu realmente não consegui resolver o problema do Red Dead, então em troca aqui, no lugar dele, a gente vai estar colocando o The Last of Us 1 para poder estar fazendo os testes, tá? E não se engane, se duvidar, o The Last of Us, ele é até mais pesado do que o próprio Red Dead. Então só deixar terminar de instalar aqui e já voltamos. Com o nosso The Last of Us baixado aqui, quando a gente clica em jogar, ele simplesmente não inicia, porque o mínimo que esse jogo pede para poder rodar é 16 GB de memória RAM. Ou seja, com o nosso PC atual a gente simplesmente não consegue rodar The Last of Us. Eu queria deixar isso daqui um pouquinho mais adiante, mas não tem jeito, porque eu comprei mais um pente de 8 GB para esse computador. Eu comprei esse pente aqui lá na Shopee, eu paguei cerca de R$300 nele, e é um pente de 8 GB, 3200 MHz, o mesmo que a gente já tem aqui no PC. Então, tá abrindo com vocês aqui no ato para a gente estar verificando a situação. E é assim que vem, só o básico do básico. Inclusive, eu acho que ele vem muito mal protegido, porque do jeito que os entregadores da Shopee jogam isso daqui em cima do portão, em cima do seu telhado, cara, isso daqui não aguenta não, tá? Não que foi o meu caso, mas nunca se sabe, né? E aqui está nosso pente Kingston Fury 3200 DDR4. E aqui com o nosso pente em mãos, agora a gente vai ter que abrir o computador, instalar e voltar a fazer os testes. E olha, eu não sei se eu tô vendo certo, mas ele não tem absolutamente um parafuso prendendo ele aqui na carcaça. Então, pelo visto, vai ser só a gente achar uma abertura aqui e já começar a abrir. Cortei o dedo, rapaziada. Deu ruim, mas bora continuar. Nossa parte de trás retirada. Aqui a gente já pode ver a desgraça que tá esse notebook. Cara, olha essas ventoinhas, cara, cheias de poeira. Não é à toa que o notebook tava pegando temperaturas tão altas assim, cara. Então a situação dele realmente não tá pra brincadeira, hein? Não vou estar fazendo a limpeza agora. A única coisa que eu vou estar fazendo é instalando os nossos 8 GB de memória RAM pra gente estar fazendo os testes com ele antes limpeza. Eu acho que instalou. Agora é só a gente colocar nossa parte de trás aqui de volta. Agora tá ligando o nosso Note.
Notezinho conectado na tomada. Agora bora abrir nosso The Last of Us. Mas antes disso, claro, 16 GB de RAM, DDR4, na nossa velocidade 3200. Agora a gente está certo e apto a jogar. O jogo abriu. Se abriu, é porque roda. Agora ele vai criar os shaders dele e eu volto quando estiverem totalmente criados. E bom, e aqui com nossos shaders baixados, inclusive eu já deixei todo o desempenho do computador aqui no lado. E uma coisa que já está me surpreendendo bastante é justamente o que? A gente está no menu do jogo, a gente nem iniciou o jogo sequer ainda. A nossa RTX está cravada no 100% de uso e 86 graus. E o nosso processador está ali na casa dos 90 graus. Isso é absurdo. Provavelmente vai dar algum thermal-throttling, alguma redução de desempenho no nosso computador, nos nossos gráficos. Eu vou deixar aqui tudo no automático, tá? Eu não vou querer forçar muito mais além, principalmente porque vocês viram como é que o nosso PC tá entupido de poeira, né? Então eu deixo tudo aqui no automático, sendo basicamente a maioria das coisas no médio baixo, tá? E bom, nosso jogo aqui iniciado e cara, esse jogo é realmente muito bonito. Não tem nem o que a gente falar aqui. E ele tá rodando ali basicamente nos 35 FPS, não querendo passar muito dos 40 FPS. Eu queria encontrar algum instalador aqui para poder tentar mostrar para vocês um combate, mas provavelmente estou em algum momento de quiz agora. Mas é inegável que a qualidade que a gente está tendo nesse jogo é sensacional. Para isso a gente está fritando o nosso PC, mas eu acredito que vale sim muito a pena, tá? Brutal, não sobrou nada pra mim, eu morri. Mas pelo menos eu consegui mostrar pra vocês um pouco do desempenho dele. E realmente aqui tá bem jogável. E cara, a lateral do computador aqui, deixa eu estar mostrando pra vocês, tanto essa parte de cima aqui, tanto a lateral, tá muito quente. Realmente absurdo, sabe? Nesse caso, se a gente não fosse fazer uma limpeza, a gente teria que colocar uma base de resfriamento aqui. Pra falar a verdade, eu só ia fazer esse teste no final, como um teste de acrescentação. Mas eu tenho aqui em minhas mãos justamente do que a gente precisa. Uma base de resfriamento. Quero ser bem breve mostrando aqui para vocês se o desempenho vai mudar ou não com uma base de resfriamento, mesmo com o nosso PC entupidaço de poeira. E bom, aqui eu já instalei a nossa basezinha e eu vou tentar continuar com vocês a gameplay aqui, ver se realmente muda alguma coisa no nosso FPS. Se eu não me engano, tem algumas pessoas escondidas pra cá. Nossa, realmente tem instaladores escondidos pra cá. Então vamos ver se a Tess consegue me ajudar. Cara, que joguinho difícil, hein? Nossa, eu já tô ficando sem bala. Não preciso nem falar que esse daqui tá muito fluido, tá muito jogável, tá? Apesar de ele não tá batendo 60 cravado, The Last of Us não é um jogo que requer muito, assim, um FPS altíssimo pra você ter uma boa experiência, sabe? Eu acho que na situação que tá aqui, eu inclusive poderia aumentar um pouco mais a qualidade gráfica. Mas chega de enrolação e bora arrumar esse PC. E bom, agora bora começar a nossa limpeza e tentar consertar esse Note. E o meu dedo, eu só fiz uma gambiarra de fita com papel higiênico aqui porque eu não tinha band-aid de casa. Note aberto. Agora a gente vai tirar a bateria e desparafusar tudo que der para desparafusar aqui. Agora a gente vai ter que estar fazendo a troca dessa pasta térmica, que sinceramente tá bem ressecadinha. E também eu acho que seria correto eu trocar aqui também a pasta rosa, que me fugiu da cabeça o nome correto dela agora. Mas como eu não tenho, eu só vou dar um trato nas fãs mesmo, que estão sinceramente em um estado horroroso, e tentar arrumar o teclado. Uma fã ficou completamente limpa. Agora só falta a gente limpar a outra. É isso, agora nossas duas fãs estão completamente limpas. A gente tem que limpar essas 4 partes pretas aqui, que são responsáveis pela saída e entrada de ar do PC. Agora eu lembrei os nomes. Essa gosminha rosa aqui são os thermal pads. Agora eu vou deixar nosso sistema de refrigeração de lado, porque o nosso foco vai ser achar o flex do teclado e tentar passar um limpa contato nele, para assim a gente ver se a gente consegue fazer esse teclado pelo menos voltar. Só fazendo uma gravação extra aqui agora, quando eu peguei pra realmente observar, eu percebi que o teclado ele tem um dano muito sério bem aqui, que dá justamente onde tá faltando as teclas dele. Então provavelmente deu alguma queda, alguma coisa em cima dele, que acabou danificando provavelmente a placa mesmo, que vai aqui colar do teclado. Então provavelmente só passando limpo o contato não vai resolver, que o problema deve estar internamente ali no teclado mesmo. Então acho que eu já vou estar fazendo a compra do teclado e voltando com o teclado novo. Eu já montei o PC e o teclado dele não adianta, não está funcionando.
tá? Então provavelmente o modelinho que eu vou estar comprando, esse daqui da Bring. Eu já comprei uma vez e acho que foi uma tela na bateria, tá por R$199. Tem mais um pouquinho de frete, mas basicamente vou estar pagando mais cerca de 200 e poucos reais mais ou menos. E é isso, vou comprar, só esperar chegar pra gente poder fazer a troca. E bom, voltando aqui depois de um tempo, agora com o nosso tecladinho em mãos. Estar aqui abrindo e mostrando pra vocês o teclado que a gente vai estar utilizando no notebook. Aqui está ele. Ele é aparentemente dividido em duas partes, tecladinho de membrana, e depois vamos ver se a gente consegue fazer a instalação. Então vou deixar ele de lado por enquanto e bora abrir esse notebook de novo. Aqui eu tirei a placa do Note. A questão é, vou ser bem sincero com vocês aqui, eu não faço a mínima ideia de como é que troca o teclado desse notebook. A única coisa que eu sei é, ele é meio que soldado no plástico, ou seja, eu comprei literalmente uma mini retífica para a gente poder tirar essas partes que estão soldadas aqui pelo plástico e vamos ver o que eu consigo fazer. Eu dei uma perfurada aqui nesse canto aqui e eu vou ver se eu consigo estar dando uma levantada nessa chapa preta. Como eu não tenho muita certeza do que eu estou fazendo aqui, eu vou tentar utilizando várias pontas que eu tenho aqui e eu vejo qual deixa mais fácil tirar essa parte preta dele aqui. E é isso, nossa capinha foi retirada. Agora a gente tem acesso ao teclado. Agora sim a gente consegue estar fazendo a retirada do teclado e substituindo pelo novo. Agora sim, nosso teclado foi retirado com sucesso. Deixar ele de lado por enquanto e tentar ir tirando esses pedacinhos de plástico que deixaram do teclado antigo, tá? Agora vamos estar encaixando o nosso teclado novo. A questão agora é, como é que eu vou colar isso daqui? Logicamente, eu não vou derreter plástico e ir colocando de buraquinho em buraquinho. Para isso, comprei uma Auralite aqui, ver se já resolve o nosso caso. E pra quem não sabe, eu ainda não abri esse notebook e vou estar fazendo um teste agora. Mas, pro meu azar, ou melhor, pela minha falta de experiência, parece que o notebook participou de um tiroteio. A minha sorte é a seguinte, a tela dele, que é o objeto mais caro, aparentemente está intacta, só com a partezinha de plástico mesmo que levou uns arranhados. E a moldura também, mas a moldura a gente consegue trocar, a gente não vai gastar muito. Então eu voltei aqui depois de fazer algumas contas e para deixar esse notebook impecável do jeito que eu queria, eu teria que gastar mais perto de R$600 uma tela nova para esse Note, para poder tirar todas essas marquinhas que eu acabei fazendo nele. E ainda tem mais a moldura da tela e o palm rest. E no final ali eu colocaria mais cerca de R$1.900 e um notebook que na hora de vender provavelmente não me devolveria esse investimento. O porquê? Eu já recebi proposta nesse notebook no estado que ele está aqui, com basicamente tudo no Note funcionando perfeito, inclusive o teclado dele, de R$2.500. E sinceramente, se eu vender ele por esse preço, eu vou estar saindo no 0 a 0, porque eu paguei cerca de R$2.270 mais ou menos nesse Note, mais os 220 do teclado, bate ali certinho os R$2.500 que eu gastei. Ou seja, apesar da cagada que eu acabei fazendo nesse notebook dele tá literalmente todo metralhado, parecendo que foi fuzilado, coitado, eu ainda assim não vou estar realmente saindo no prejuízo, vou estar ali mais saindo no 0 a 0. E tem uma coisa também que eu preciso assumir, que é, eu realmente nunca tinha feito esse tipo de serviço, tanto que quando eu fui mexer neles eu falei, rapaziada, eu não achei nada no YouTube, eu não achei nada pesquisando ali, eu vou ter que fazer às cegas. Então eu sabia que existia um risco e eu aceitei esse risco, que acabou dando no que deu, mas principalmente porque eu não sabia que essa mini retífica teria uma força tão grande para poder furar a parte de plástico do Note. Então realmente eu não botei fé nessa mini retífica e ela me surpreendeu demais, cara. Isso poderia ter facilmente sido uma baita de uma propaganda para essa mini retífica, mas infelizmente não é. De qualquer modo, eu gostei, eu aprovei essa mini retífica, vou deixar o link dela na descrição para quem quiser, mas não era assim que eu queria ter testado ela. Mas enfim. De qualquer modo, eu já fiz a limpeza dele, como eu mostrei para vocês. O 16 GB de RAM já está aplicado nele, como vocês podem estar vendo agora. E eu também já fiz a troca da pasta térmica. Eu acabei não gravando o processo, mas eu já fiz a troca e tá tudo certinho. Eu já iria finalizar o vídeo por aqui,
Porém, eu achei que não ficou justo pro Minecraft, porque no teste que eu fiz, ele teve um desempenho horrível, porque por algum motivo o Minecraft ele não tava pegando realmente a placa de vídeo desse notebook. Agora eu já entrei no painel da Nvidia e forcei ele a utilizar a placa de vídeo. Então a gente vai fazer um último teste com ele limpinho aqui, com os 16 GB de RAM e tudo mais aplicado, só pra mostrar que realmente o Note tá funcionando tudo certinho e aumenta o desempenho que ele teve. Que sinceramente com a carcaça dele toda fuzilada vai até ajudar um pouco na refrigeração de ar, por mais cômico que isso seja. Então bora pros testes? Nosso jogo aqui foi iniciado. Vou estar mostrando pra vocês as configurações. Ele tá aqui tudo no personalizado com alcance em tudo em 32 chunks, ou seja, ele vai renderizando o máximo que ele consegue. E o desempenho dele tá sinceramente impressionando, tá? Que se antes ele não passava nem dos 10, 20 FPS, agora ele tá pegando ele 70, 60, 80 FPS dependendo do que eu tô fazendo. E olha que a renderização dele tá muito boa. Então sim, no final ele era um bom Note. Infelizmente acabei judiando um pouco dele, mas sinceramente do jeito que ele tá aqui, ele tá muito utilizável. Se você é uma pessoa que não liga muito para as marquinhas, daria pra você utilizar ele facilmente aqui. E a gente também pode observar que só com a limpeza que a gente fez aqui, a temperatura dele também diminuiu bastante. Antes pegava dele na casa dos 80 graus, agora tá ali na casa dos 70, não querendo passar disso, pelo que eu me lembro. Até porque a data de gravação desse vídeo está sendo dia 20 de agosto. E se eu não me engano, quando eu fiz os testes foi no dia 14 ou na base do dia 10. Eu não me lembro muito bem, então já faz um tempinho que eu tô com esse Note aqui. Eu tô realmente utilizando ele um pouquinho aqui na medida do possível para poder passar minhas opiniões para vocês sobre ele. Então apesar de tudo que esse Note sofreu aqui, eu acabei fazendo um bom negócio nele, até porque eu basicamente ferrei o notebook inteiro, só recuperando o teclado. Mesmo assim eu não vou estar saindo no prejuízo. Eu não preciso nem falar que esse daqui é um Note muito bom para quem usa tanto para trabalho, tanto para poder faculdade e tudo mais, porque a 3050, apesar de ser uma placa que já está ficando um pouco defasada em comparação a, por exemplo, a 5060, 4050 também, que essas placas mais novas elas têm um uso maior de IA, ainda é uma placa que você vai conseguir utilizar ela por muitos anos, tá? O Notezinho do jeito que ele tá aqui, ele ainda roda muito tempo mesmo, e os 8 GB de RAM adicionais que eu coloquei, ou seja, agora com ele rodando a 16 GB, eu também sinto que o notebook em si também, ele tá muito rápido. Em comparação aos 8 GB de RAM antigos que ele tava, agora ele tá realmente muito melhor, muito mais fácil de estar utilizando. Então é isso, nem toda oportunidade acaba terminando em lucro, mas muitas das vezes acabam terminando em experiência. E a longo prazo, isso pode valer muito mais do que às vezes um lucro de 100, 200 reais que você tira no momento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui na Importstech para me ajudar, inclusive. Valeu e até a próxima.